Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista. Boa tarde para você. Já vamos falar do Mojimirim. Tem uma entrevista com o presidente Álvaro Negrão definindo a programação para a Série C do Campeonato Brasileiro. Aqui está Edmilson Almeida. Vai comentar futebol aqui na tela da Band. Nossos convidados especiais de hoje, Paulo Roberto Santos, técnico vitorioso do Rio Claro, o primeiro a subir. Roque Francisquinelli Júnior, ele que é vice-presidente da equipe do Rio Claro, está aqui conosco, ele que montou essa estrutura para a equipe do Rio Claro. Já aqui na tela da Band, agora Mojimirim. A cidade de Mojimirim voltou a viver a expectativa das finais do Paulistão. Pelo segundo ano consecutivo, o Sapão se classifica entre os 8 melhores na primeira fase do estadual. Está no segundo lugar e vai lutar pro título, né? Ele já jogou no mano a mano com o Santos, na Vila Belmiro, saiu um empate louco lá. No ano passado, o Mojimirim se classificou em 6º lugar na primeira fase do Paulistão e foi eliminado da disputa pelo título nas quartas de final pelo Santos, na Vila Belmiro. Mesmo assim, naquela ocasião, a equipe foi campeã do interior do estado. Agora, a campanha foi ainda melhor. A vice-liderança na primeira fase deu ao Sapão o direito de decidir em casa as quartas de final. E contra um time que não está na lista dos 4 grandes do estado, o Botafogo de Ribeirão Preto. Sem grandes estrelas no elenco, a diretoria do Mogi aposta na política do bom e barato. Não é fácil, né? E não é fácil você montar um elenco a cada ano. Por 2 anos consecutivos, nós... digamos que tivemos um pouco de sorte, mas é aliado também ao trabalho. Um dos trunfos do time é o técnico Dado Cavalcante. Aos 31 anos, ele é um treinador mais novo do Paulistão. Nós precisamos merecer e não desmerecer, na verdade, os nossos atletas. São jogadores que demonstraram qualidade. Talvez a campanha do Mogi hoje, muito por conta do nível de comprometimento desses jogadores. O fator casa pode fazer a diferença em favor do Mogi nesta reta final. Das 10 partidas que disputou em seu estádio, a equipe de Dado Cavalcante teve 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Os outros 2 resultados negativos da primeira fase foram longe de Mojimirim. Um deles em Ribeirão Preto para o Botafogo, adversário do próximo sábado. É sempre mais confortável jogar no campo que se conhece, vivenciar o vestiário, que a gente está todos os dias lá, todo mundo tem seu cantinho, tem seu espaço. 21 anos atrás, quando o atual técnico do Mogi tinha apenas 10 anos, o Carrossel Caipira encantava o país com um modo envolvente de jogar. O atual gerente de futebol do clube era volante daquela equipe. Naquela época, ninguém conhecia o Valber, o Rivaldo, o próprio Leto. E da mesma forma, como eu participei também daquele carrossel, o Rivaldo participou também, a gente tenta trazer atletas que estão surgindo para o cenário nacional, né? 2 décadas depois, o Mogi espera chegar ainda mais longe e voltar a fazer história no futebol nacional. Mojimirim, que tem o melhor ataque da primeira fase do Campeonato Paulista, marcou 36 gols. Dado Cavalcante, fazendo um trabalho realmente espetacular. Parabéns ao técnico Dado Cavalcante. Se você é daqueles que gostam de receber os seus amigos e família para assistir aquele jogão, que programa maravilhoso, né? Hoje, por exemplo, à tarde, tem um jogão aqui na tela da Band, hein? 2 escolas espetaculares, as melhores do mundo. Estou falando da Champions League. Mas acontece que quando você chama o pessoal na sua casa, você está sentindo vergonha, porque a sua sala está horrível. Então a gente dá um jeito para você. É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Marabras. Você tem que mandar uma foto da sua sala em dia de jogo junto com a sua galera para facebook.com/bandcampinas e responder. Por que você quer renovar a sua sala? Quem for o mais criativo leva um jogo de sala completo com sofá, rack e mesa de centro, novinhos da Marabras. Participe e fique bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz.
Olha, daqui a pouco o Álvaro Negrão, presidente do Guarani, vai falar aqui neste programa. Edmilson, falando um pouco do Mojimirim, né? A região em alta, Batista, né? O Mojimirim está com uma organização invejável hoje, né? Um time que está bem estruturado, tem uma organização muito boa, tem um treinador muito competente, que é o Dado, já fez o ano passado uma belíssima campanha dirigindo a equipe da Luverdense, perdeu a classificação em 10 minutos de jogo contra a equipe da Chapecoense, de lá teve o seu trabalho reconhecido, contratado pelo Mogi, e o Mogi tem tradição, né? O ano passado, aliás, a passagem do Guto Ferreira também foi uma passagem vitoriosa lá, com acesso da Série D para a Série C. Está de parabéns realmente a diretoria do Mojimirim, o técnico Dado, todos os jogadores, porque a campanha realmente é uma campanha digna de ser exaltada, a campanha do Mojimirim no Campeonato Paulista. E daqui a pouco nós vamos falar deste confronto entre Ponte Preta e Corinthians, partida marcada para domingo, 4 da tarde aqui em Campinas. Conosco, Paulo Roberto Santos. Paulo Roberto, parabéns. Mais um acesso na sua carreira. Quantos são no total agora? Agora, no Rio Claro foram 6. Boa tarde, Primeiro Batista. Boa tarde, Edmilson. São 6 no Rio Claro, mas em outras agremiações, aí você, somando tudo, dá em torno de 9 acessos. 9 acessos na carreira. Além do Rio Claro, quais as outras equipes? Nós tivemos no Pouso Alegre, em Minas, tivemos 2 acessos também um no Minas de Boa Esperança, um no Pouso Alegre e outro dirigindo a equipe do Unai, que até então, naquela época, disputava o Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. O Edmilson que acompanha bem esses negócios aí, né, Edmilson? Isso aí é um recorde. Qual o treinador que teve o maior número de acessos na carreira? Foi o Benazzi, com 16, é isso ou não? Então, tem o Benazzi, tem o Ferreirão também, que tem muitos acessos, né? Mas o Paulo, evidentemente, está entre os 3 com mais acessos do futebol brasileiro. E a gente até conversava aqui, antes do Rio Claro, ele estava no Arapongas, né? Ele conseguiu lá também ser campeão do interior, não é isso, Paulo? Isso. E a vaga na Copa do Brasil. O Arapongas está disputando a Copa do Brasil, a vaga foi conquistada através do serviço, do trabalho do Paulo Roberto, que é um dos mais vitoriosos treinadores do interior do estado de São Paulo. Olha, está conosco aqui o Roque Francisco Erenli Júnior, que é vice-presidente do Rio Claro. Roque, primeiro, muito obrigado por ter aceito aqui o convite para debater, falar um pouco a respeito do Rio Claro, que enfrentando grandes potências da competição, né, como o Audax, por exemplo, mas conseguiu, com 2 rodadas de antecedência, carimbar a chegada à Série A1 do Campeonato Paulista em 2014. Primeiro, parabéns e obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Batista, né? Boa tarde a todos. É importante, né, esse título. Trabalhamos bastante, né? E foi fruto aí de um planejamento bem feito, né, da vinda do Paulo Roberto. Enfim, não é fácil fazer futebol no interior, né? Mas graças a Deus conseguimos aí já antecipadamente o acesso. Qual é a folha de pagamento do Rio Claro? Nós brigamos aí com equipes aí que vieram com uma receita maior do que a nossa, né? Hoje aí nós tivemos aí, não passou de 130 mil reais. 130 mil reais mês? Mês. Não chegou a 500 mil, então, para disputar o campeonato inteiro? Não. O nosso orçamento, a nossa receita foi baixa, né? E trabalhamos bastante, tivemos a felicidade de trazer o Paulo, pagamento em dia, né? Eu acho que tem que ser pé no chão. Hoje o futebol tem que ter o pé no chão. A federação paga quanto? Qual que é a cota da federação para a Série A2? Esse ano aqui, a cota da federação girou em torno aí de 115 mil reais, o campeonato todo. E em seus descontos totais aí, 90 mil reais para o clube. E da onde vem o recurso do Rio Claro para completar esses quase 500 mil? Hoje nós temos o presidente nosso, né, o Dr. Luiz Balbo, um advogado, e que está investindo e acreditando no trabalho, né, do Rio Claro. E graças a Deus o resultado veio. Agora, Paulo, você veio no início, fez a montagem do time para a disputa da Série A2? Como é que foi o planejamento? Nós iniciamos a montagem em novembro, né? Tivemos a felicidade aí de escolher jogadores acostumados com a divisão, que conheciam a divisão, e jogadores também que se comprometeram, principalmente com o objetivo do clube na competição, que seria o acesso. Eu acho que o diferencial da nossa equipe foi isso, atletas que conheciam a divisão e o comprometimento desses atletas com o objetivo do clube. Daqui a pouco seguimos aqui o bate-papo com os nossos convidados especiais. Agora a entrevista de ontem, o técnico, aliás, o presidente Álvaro Negrão, que inclusive falou a respeito do técnico que poderá dirigir o time do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Nós temos que ter uma agilidade
porque sem essa agilidade nós não conseguiríamos superar essa fase aí com a Justiça Trabalhista. E como eu disse, essa fase do projeto imobiliário tem ido muito bem. Eu acho que o Guarani nunca esteve tão adiantado, porque soube fazer a lição de casa, respeitando a prefeitura, respeitando a promotoria, que são órgãos fundamentais para que qualquer projeto seja aprovado. Nós temos aí um projeto do Street Mall, hotéis, um centro de convenções, lajes corporativas, e o Guarani vai fazer um trabalho para que fique uma parte, para que o patrimônio seja mantido e que tenha uma renda vitalícia. Logicamente que vamos estar mudando o estatuto para que as próximas gestões não dilapidem o nosso patrimônio. Nós precisamos de 3 milhões, nós estamos com 3 ou 4 frentes de possíveis investidores, seja com cestas de atletas, seja com alguma outra contrapartida que estamos estudando junto, com a mais a médio e longo prazo, porque a curto prazo o Guarani não tem nada para dar. Então já temos aí alguns possíveis, né, candidatos que interessam no futebol do Guarani e logicamente, como eu disse também, existe a possibilidade de a gente estar recebendo um pouco de cada área para poder fechar essa conta dos 3 milhões. Treinador durante essa semana, porque a prioridade é o diretor para montar a estrutura nova do futebol e assim, a partir dessa estrutura, ir buscar o melhor nome para poder voltar o Guarani para a Série B. Bom, tá aí o presidente Álvaro Negrão, falou em entrevista coletiva ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa, perguntar ao Edmilson Almeida a respeito dessa questão do treinador, que me parece um ponto importante, fundamental. Duas coisas. Primeiro, o planejamento que passa pela direção do clube, e inclusive o aspecto financeiro. E segundo, o treinador, que é o que vai fazer a montagem do time para disputar um campeonato tão complicado como esse. E aí, Edmilson, quem que você acha que poderá ser o treinador? Então, Batista, dos nomes que foram ventilados aí, do Luciano Dias, do próprio Zé Maria, a possibilidade do Carlinhos, o nome do Pintado, ou seja, desses nomes que foram ventilados aí, até do técnico do Bragantino, se chegou a ter alguém falar sobre o assunto, dos nomes, eu não discuto a qualidade do treinador, o que eu discuto, na verdade, é o conhecimento da divisão, da Série C do Campeonato Brasileiro, o conhecimento de jogadores para disputarem essa competição. E nesses nomes que foram ventilados aí, eu não entendo que haja um nome ideal para comandar o Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Eu penso que tem que ser algum treinador com o conhecimento dessa divisão, com conhecimento de jogadores, que saiba, Batista, quer jogar contra o Águia de Marabá, por exemplo, quer jogar contra o Macaé, contra o Duque de Caxias, o craque de Catalão, no Genevino da Fonseca, que é um estádio apertadinho, gramado horrível. Então eu defendo esse tipo de treinador. Mas dos nomes ventilados aí, evidentemente, eu acho que o Pintado é o melhor nome. Agora, com relação à entrevista coletiva do presidente Álvaro Negrão, uma entrevista muito longa ontem no estádio Brinco de Ouro da Princesa, claro que aqui a gente mostra só um pedaço, mas uma coisa fundamental e importante que ele falou é que ele está analisando tudo com muito critério para não cometer os erros que foram cometidos no Campeonato Paulista. Então isso é salutar, é importante admitir que foram cometidos erros. Porque a pior coisa que pode acontecer na vida de qualquer pessoa, qualquer administrador, é achar que não está errado. Às vezes a coisa está indo para o buraco, o cara acha que está certo. Se você for conversar com o cara que colocou a bomba lá em Boston, na maratona de Boston, ele acha que está certo. Está agindo em nome de Alá e tal, o cara acha que está certo, entendeu? Está matando pessoas e ele acha que está certo. Então, admitir o erro é um ponto muito importante. Erros foram cometidos. O dirigente admite que os erros foram cometidos e trabalha para corrigi-los, para poder acertar a coisa. Então passa pelo treinador. Qual o erro que foi cometido? Trazer um treinador, o Branco, que não tinha nenhum conhecimento do Campeonato Paulista. Vai repetir o erro e trazer um treinador que não conhece a Série C do Campeonato Brasileiro. Tem que corrigir esse erro. Então isso é salutar, é fundamental admitir os erros que foram cometidos. O Guarani fez a pior campanha no Campeonato Paulista da história. O time que teve a defesa mais vazada da competição, 41 gols sofridos. E foi o time mais derrotado no Campeonato Paulista, 13 derrotas. Então é evidente que a coisa andou errada. Paulo Roberto Santos, conhece a Série C? Qual que é a sua ideia da Série C do Campeonato Brasileiro? Tivemos a oportunidade de participar da Série C pelo Barueri, quando do acesso do Barueri, e também pelo Paysandu, de Belém.
Realmente é uma competição muito difícil de ser jogada, principalmente pelos estádios, pelos gramados que você enfrenta, né? Campos muito acanhados e equipes também já acostumadas com esse tipo de gramado, de estádio. Eu acho que é uma competição, apesar do molde da competição ter mudado, né? Você agora tem um campeonato um pouco mais longo, onde você tem como se planejar melhor, mas é uma competição muito difícil. Todo mundo sabe que homem adora falar de futebol e pode ficar falando sobre isso durante horas sem parar. E se você quer ficar sabendo de tudo antes de todos os seus amigos, basta vir para o Infinity Torcedor da TIM. Com ele você acompanha o seu time 24 horas por dia no celular. Isso mesmo, você recebe notícias diárias do seu time do coração completamente grátis, direto no seu TIM. Você vai ficar por dentro de tudo, vai saber de cabeça que dias o seu time vai jogar, qual é a escalação completa e até sobre tudo o que acontece com o seu time nos torneios internacionais mais importantes. Com o Infinity Torcedor você não perde um só lance. Gostou? Então o que você está esperando? Se você já veste a camisa do Infinity, ative grátis agora, ligando para *222. Se ainda não é, compre logo o seu Team Chip pré do Corinthians, Palmeiras ou então o São Paulo. Venha fazer parte da maior comunidade pré do Brasil e aproveite. TIM, você sem fronteiras. Um rápido intervalo, daqui a pouco 13h. Neto Locke, amoroso, craque amoroso, está hoje nos Donos da Bola. É já aqui na tela da Band. E no próximo segmento vamos falar da Macaca.